Exclusivo, o momento em que tudo começou. Atentado aqui em Cubatão, na delegacia sede, tem polícia ferida, tem polícia morto, pelo amor de Deus. Uma gravação inédita revela como foi o primeiro ataque dos bandidos contra uma delegacia em São Paulo. Nunca se viu tanta polícia na rua como nesta madrugada em São Paulo. Os carros circulavam em comboios. Ruas próximas às delegacias foram interditadas. Qualquer suspeito era revistado. Mas nada disso adiantou. A onda de ataques e rebeliões voltou a espalhar medo por todo o estado de São Paulo. E agora, até ônibus são alvos dos criminosos. Parque Arariba, zona sul da cidade. Um guarda que escapou do ataque aponta as marcas de tiros no carro. Foram duas motos com dois garupas. Foram os garupas que atiraram. Quantos tiros mais ou menos aí? Olha, nós achamos mais ou menos umas 15 capas. O ataque foi na noite de sábado, depois do posto policial receber um telefonema ameaçador. Para que eles avisaram também. Teve telefonema pra gente aqui. Dizendo o quê? Que ia atacar a base. Que era pra gente ficar esperto que eles iam atacar a base. Horas depois, o posto é novamente alvo de bandidos. Era mais um veículo, era duas motos e um carro. A moto passou por uma rua paralela da parte de cima e o carro pela parte de baixo, jogando fogo cruzado contra a guarnição que estava aqui na base comunitária. 1h30 da manhã, uma bomba destrói uma delegacia em Francisco Morato, na Grande São Paulo. A força da explosão derruba as portas de ferro. No mesmo horário, um posto da Polícia Rodoviária, na Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná, também é atacado. No tiroteio, 3 bandidos morrem. Prédios da Justiça também não escaparam, como o Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo. Passaram, efetuaram disparo contra o fórum, jogaram 2 granadas de efeito moral que não chegaram a detonar, né? Por sorte, ninguém se feriu. Os ataques continuaram na manhã de hoje. Um policial à paisana de 42 anos foi executado a tiros neste ponto de ônibus em Sapopemba, zona leste de São Paulo. O dia foi de tensão também em São Bernardo do Campo, com os disparos contra a base da PM. Se eles estão procurando uma autoridade, uma polícia, né, são competentes, que poderia nos defender, imagina nós somos civis, né, sem ter nenhuma defesa, simplesmente Deus por nós, né? Toda a polícia de São Paulo está mobilizada para reagir em 2 frentes: conter os ataques às bases policiais que acontecem desde sexta-feira e reprimir as rebeliões que estão em andamento no interior do estado. Praticamente todas as cidades do interior de São Paulo que têm penitenciárias tiveram presos rebelados. Até agora, o caso mais grave foi registrado em Jaboticabal. O diretor da cadeia, Adelson Taroco, foi atingido pelos presos com um colchão em chamas e está hospitalizado com 80% do corpo queimado. Em Mogi das Cruzes, a polícia invadiu o presídio da cidade para acabar com a rebelião. Os ataques começaram na noite de sexta-feira. Foram quase simultâneos. Em 4 horas, 20 policiais foram assassinados e o número de mortes aumentou durante o fim de semana. O alvo são policiais militares, civis, guardas metropolitanos, agentes penitenciários e até bombeiros. Não precisam estar fardados. A maioria dos policiais morreu no dia da folga. O motorista desta lotação foi executado na frente dos passageiros. Ele era policial militar e ajudava o pai quando não estava de serviço. A gente andar tranquila na rua não anda não, porque se assassinou um policial... Em Praia Grande, a casa de um policial rodoviário foi metralhada. Por sorte, ele não estava. A mulher dele tinha acabado de amamentar o filho no quarto atingido pelos tiros. A única reação que eu tive não foi nem me jogar no chão, nem nada. Eu abracei e só falei, meu Deus, é tiro. Esperar que você seja vítima disso é acordar no meio de um pesadelo. Pela manhã, depois do estado de São Paulo viver mais uma noite de terror, o governador Cláudio Lembo seguiu a agenda. Foi inaugurar obras e anunciou que não precisa da ajuda da Polícia Federal oferecida ontem. São Paulo não precisa da Polícia Federal. Quando muito, se nos passarem informações, nós recebemos de bom grado. Nós estamos com controle total da situação.
Mas a tensão continuou hoje à tarde. Menores infratores da FEBEM da Vila Maria iniciaram um motim. As rebeliões nem presídios não param. 10 presos, 2 em Taubaté e 8 em São Sebastião morreram queimados depois de colocar fogo nas celas. Hoje, os criminosos ampliaram o alvo dos ataques. Começaram a parar ônibus, mandaram os passageiros descer e, em seguida, atearam fogo nos veículos. Foram 9. Até quando isso vai continuar? Mães chegam ao presídio de Martinópolis, no Oeste Paulista, com sacolas de roupas e comida, mas não conseguem entrar. Os filhos se rebelaram e as visitas foram canceladas. Os parentes acompanham o impasse entre os presos e o Estado há muito tempo. 4 meses atrás, os bandidos que comandam crimes de dentro da prisão foram flagrados com celulares. A Secretaria da Administração Penitenciária tentou levar um dos chefes do bando, Marcos Camacho, o Marcola, para Presidente Bernardes, o presídio mais temido do país. Mas, na época, a Justiça negou a transferência. Marcola foi levado a Avaré, de onde os presos começaram a fazer exigências. Queriam visitas íntimas, aparelhos e TV e a troca dos uniformes amarelos. O Estado só aceitou trocar os uniformes, desde que os parentes dos presos pagassem as despesas. Na quinta-feira, 765 presos, que estavam em vários presídios do Estado, foram transferidos para Presidente Venceslau. A polícia tinha informações que os criminosos estavam preparando rebeliões e atentados para este domingo, Dia das Mães. Nós decidimos, uma decisão de governo, de transferir esses líderes, essas organizações criminosas, para contê-los num lugar só, que fica mais fácil. Logo depois da chegada dos mais de 700 presos, 8 foram separados e trazidos para o departamento que investiga o crime organizado na capital. Os 8 presos deveriam ficar aqui no prédio do DEIC por 20 dias para serem interrogados. Mas a reação ao confinamento dos chefes do bando foi rápida. Durante 4 horas e meia da última sexta-feira, em que Marcos Camacho Marcola era ouvido, 20 pessoas foram mortas em atentados em todo o estado. Era o começo da sequência de rebeliões. Prédios e carros da polícia metralhados, pessoas ligadas à segurança pública mortas, milhares de presos rebelados. Os executores, segundo a polícia, são chamados de Bin Ladens, bandidos soltos que têm dívidas com o grupo criminoso. Pessoas que devem para as pessoas que estão presas e recebem uma ordem, saiam por aí atirando tresloucadamente e eles fazem. A estratégia de isolar os chefes do crime muda mais uma vez. Os 8 presos, entre eles Marcos Camacho, são levados de volta ao interior. Vão para Presidente Bernardes, onde estão agora em celas separadas, incomunicáveis. Só poderão receber as primeiras visitas dos advogados daqui a 10 dias. Foram 13 anos, 2 meses e 18 dias de uma carreira dedicada a resgates e salvamentos. Para mim foi algo inesperado, algo que a gente jamais imaginou. Para o bombeiro Alberto da Costa e para todos os outros bombeiros, a profissão sempre esteve associada à bravura, à coragem ilimitada de lutar pela vida do próximo, seja quem for. A gente não merece, a população não merece isso. A gente que salva a vida. Ver uma coisa dessa é triste pra gente. Triste e revoltante saber que um bombeiro foi assassinado vítima de um ataque cruel. É um absurdo, né? Porque uma pessoa que salva vidas, de repente vem tirar a vida dele brutalmente. Eles são a gente que só faz o bem. Por quê? Eles, é covardia. Eu acho que as leis precisam ser mais severas. Na cerimônia do enterro, o amor à pátria simbolizado na bandeira nacional entregue para a viúva. O amor à farda de bombeiro, celebrado em música. Sempre unidos estaremos, gravando momentos de paz. No posto onde o bombeiro Alberto trabalhava, foi improvisada esta barreira. Ninguém passa agora sem autorização. Além do luto e da tristeza, há um clima de muita tensão por aqui. Na madrugada deste domingo, criminosos armados passaram na rua atirando.
Na noite do primeiro ataque, que surpreendeu a todos, o bombeiro Alberto estava bem ali na frente. Foram mais de 50 tiros contra um quartel sem guarda, sem muro, sem grade de proteção. Passava da meia-noite, 3 homens chegam num carro, outros 3 se aproximam a pé pelo outro lado da rua. De repente, o bando abre fogo contra os bombeiros. Um soldado leva um tiro no joelho e cai. Alberto da Costa é atingido na barriga e leva um tiro fatal perto do coração. O único bombeiro armado ainda consegue reagir e mata um dos criminosos. A crueldade do atentado mudou radicalmente a rotina do Quartel da Luz, região central de São Paulo. Além de isolar a rua, os bombeiros agora vestem colete à prova de bala e andam de arma na cintura. Necessidade que provoca desconforto. A gente é da paz, todo mundo. Não, qualquer pessoa não pode ficar isso aí, não pode. Agora, qualquer movimento estranho é motivo de preocupação. Como o carro que entra na rua em alta velocidade. É o receio de um novo ataque. Alarme falso. Maior que o medo, só a dor da saudade do bombeiro amigo de todos. Ele era extrovertido demais, brincalhão. Isso cativava todo mundo. Ele era assim, eu falava que ele tinha que ter sido psicólogo. Ele era o conselheiro de todo mundo. Para a viúva, Alberto parecia pressentir algo ruim. Ele insistia que queria ir para uma cidade do interior. Ele falava já da violência e da falta de respeito das pessoas, que ninguém respeitava mais ninguém. E ele sentia isso muito. A necessidade de criar um sobrinho pequeno e a saúde fragilizada da mãe de Alberto vinham comprometendo o sonho de exercer a profissão longe da capital. Uma carreira feita de episódios marcantes. Tem 2 fatos assim, um de alegria, que quando ele fez um parto, e uma outra vez que ele estava muito arrasado, e eu insisti muito para saber o que tinha acontecido. Eles foram num incêndio numa favela, tá? E ele ficou assim muito arrasado, porque ele pegou um bebê carbonizado. O que ninguém jamais imaginou um dia é que o bombeiro Alberto da Costa pudesse ter a vida interrompida por um ato tão covarde. O sinistro vamos combater. Eu gostaria de sublinhar 2 partes, tá, dessa canção, a qual demonstra, né, a profissão do meu marido e de seus companheiros. Nossa vida é lutar pelo povo. Ao Estado, nós bombeiros daremos momentos de paz. Ao Estado, nós bombeiros daremos momentos de paz. De comboio você nem sabe o que era. Na madrugada, pouca gente nas ruas. Na rotina da cidade, as ocorrências de mais um fim de semana. No cruzamento, um acidente com feridos. E o corpo de bombeiros salvando vidas. Na região do centro, o vai e vem das mercadorias para abastecer o mercado. Desta vez, sob a vigilância de homens armados. O domingo do Dia das Mães começou assim. Frio, acanhado, o clima não era o de um dia de festa. As ruas mais silenciosas do que o de costume nem pareciam ser as da maior cidade da América do Sul. Quem saiu de casa hoje demonstrou preocupação. Cadê a segurança, filha? Tá precisando de segurança. Impunidade gera impunidade, né? E eles se aproveitam dessa situação para causar esse tipo de pavor aí para as pessoas, para os policiais. No Marco Zero de São Paulo circulavam alguns turistas e os frequentadores da Igreja da Sé. A gente fica apavorada mesmo, porque se estão matando policiais, quem dirá a gente, né? Somado com a violência que a gente já tem em São Paulo, que é do dia a dia, é caótico. Avisei pro meu marido, falei, cuidado com as crianças, não deixa ele na rua. Na maioria das bases comunitárias, policiais em grupos, preocupados e com armas nas mãos. Na praça onde fica uma das bases, os moradores não apareceram para a conversa habitual. Os passageiros do ponto de táxi também sumiram. Por ser um dia especial, do Dia das Mães, né? Tá bem monótono, né? Acho que o pessoal fica meio receoso, né? Exatamente. Ninguém gosta de maluquice, ninguém gosta de tragédia, ninguém gosta. O bom mesmo é viver na paz, todo mundo, seria o certo.
Em várias regiões da cidade, os motoristas encontraram bloqueios e barricadas próximas às delegacias. Tudo para evitar novos incidentes. E esta será mais uma noite que São Paulo vai dormir em alerta. E com o mesmo esquema de vigilância, proteção para as bases de operação da polícia, a ronda da madrugada e centenas de policiais nas ruas. Na despedida, as outras vítimas da ação covarde dos bandidos, emoção e dor. Tristes os compassos que anunciam a dor. A minha casa está vazia, velho. Eu estou sozinha naquela casa, velho. Para a mulher que perdeu o amor e o lugar do amor, o consolo da pátria. A morte é um campo gramado com pessoas imobilizadas pelo espanto, juntíssimas, na mesma perplexidade. O caixão branco leva a Daniela, a jovem de 23 anos, namorada do investigador Paulo José da Silva. Os dois foram assassinados quando estavam neste carro, socorrendo alguns vizinhos que tinham pedido ajuda. E ela foi ajudar, ia saindo de pijama, vestiu um moletom do namorado, foi com meu chinelo. E... Aí eu falei, vai com Deus, você vai socorrer alguém, vai com Deus. Ela falou que voltava. Hoje, na hora do enterro, a irmã de Daniela não pôde resistir em pé à dor do seu destino. Paulo José da Silva, o namorado de Daniela, vai ser enterrado como herói da Polícia Civil. Dona Maria do Socorro, mãe dele, se apoia agora no único lugar onde pode sentir algum descanso. E diante da morte do filho, a mãe lamenta, numa longa ladainha, o tamanho da sua dor. Ai, pai, o que é o meu... Oh, meu Deus, meu filhinho. E lá, ao longe, quando o caixão desceu ao mausoléu, entre o choro da mãe, os gritos do filho, o menino de 5 anos que chama pelo pai. O domingo também foi de violência em 2 outros estados, Paraná e Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul foi uma ação simultânea. Na hora do almoço, 1.400 presos em todo o estado se rebelaram. Tomaram os presídios de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. Na capital, os presos queimaram os setores de trabalho, administrativo e a cozinha. Alguns visitantes conseguiram escapar. Vi um barulho, tiro só, bomba só ouvi isso, não vi mais nada. Eu fiquei trancada lá dentro, não vi mais nada. Pelo menos 50 presos ameaçados de morte foram transferidos. Os feridos também foram retirados pelo Corpo de Bombeiros e levados para os hospitais da cidade. Do lado de fora, o desespero dos parentes sem informação. Eles não dão informação nenhuma lá de dentro. Nas cidades do interior do estado, a polícia tentou negociar com os presos. Esperar então o nosso acordo, né? Em Três Lagoas, crianças e mulheres foram liberadas. Em Corumbá, até o início da noite, 7 mulheres eram mantidas reféns. Em Dourados, a polícia jogou bombas de gás lacrimogêneo. Houve tumulto. Eu estou perto da frente para vocês. Eu vou desafiar. 5 agentes e 1 enfermeiro são mantidos reféns. O motim não foi novidade para o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado. Sabíamos disso, nós telefonamos ontem para as autoridades por volta das 11 horas e, infelizmente, não foi tomada providência cabível no momento que seria suspensão de visita ou até mesmo o batalhão de choque da PM está dentro do nosso presídio. O secretário de Segurança não quis falar sobre esse assunto. Em Campo Grande, 3 agentes penitenciários estão com os presos. Um deles foi amarrado à caixa d'água e está sob a mira dos detentos. O fornecimento de energia foi cortado aqui no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande. Lá dentro, os presos dominam os 4 pavilhões. As informações não oficiais são de que estão lá pelo menos 50 crianças e 90 adultos que vieram para a visita do Dia das Mães. O governo do estado diz que as rebeliões de Mato Grosso do Sul estão diretamente ligadas às paulistas.
No Paraná, o domingo foi marcado por rebeliões em 4 cidades do oeste do estado. Na cadeia de Assis Chateaubriand, os presos queimaram colchões e destruíram as celas. A situação foi controlada pela Polícia Militar e não houve feridos. Muita confusão também em Toledo. Segundo a Polícia Civil, a ordem para a rebelião veio de São Paulo. Com certeza, receberam alguma ordem de fora, já que havia um acordo aqui de poucos dias para evitar a rebelião. Em Cascavel, 500 rebelados arrancaram as grades de algumas celas e usaram cobertores para impedir que os policiais enxergassem o que estava acontecendo. A rebelião começou de manhã e só à tarde, com a chegada do juiz da Vara de Execuções Penais, os presos se acalmaram. Em Foz do Iguaçu, a situação é mais grave. Os presos dominaram a cadeia e ocuparam o telhado. Com os rostos cobertos, eles jogaram pedras, pedaços de madeira e ferro em cima dos policiais que tentaram se aproximar. O clima ficou tenso. 3 presos foram pendurados na parede de cabeça para baixo, amarrados por cordas, por mais de 1 hora. Eles foram espancados com cabos de vassouras e barras de ferro. Dos 819 presos que estão na cadeia pública de Foz do Iguaçu, mais de 400 estão rebelados desde a manhã desse domingo. Eles fizeram um funcionário e outros 5 detentos reféns. A Polícia Militar não pôde entrar no prédio, que está sob o controle dos presos. A cadeia divide-se em 2 partes. Tem a parte de baixo e a parte superior. Os rebelados atualmente são da parte superior. Mas nós já temos conhecimento que o pessoal de baixo também já arrebentaram os cadeados e estão dando todo o apoio também para o pessoal de cima. Só que eles estão ainda fechados na parte de baixo do presídio. Agora há pouco eles incendiaram colchões e a tropa de choque da Polícia Militar cercou a cadeia. Pelo menos 50 pessoas morreram no segundo dia consecutivo de ataques, disse a rede americana Fox News, no que chamou de onda de violência. A vidraça estilhaçada de uma delegacia ilustra a reportagem da CNN. Na manchete e no texto, a página desta outra rede de TV americana fala dos 52 mortos e dos 174 reféns, do que chama de poderosa empresa do crime. Na Europa, a manchete da BBC: novas mortes na violência do Brasil. A rede inglesa de televisão relata que a ação foi organizada por criminosos que fizeram mais de 100 ataques, comandam 36 rebeliões em presídios de São Paulo, usaram até dinamite para explodir delegacias. Na Índia, na China, em vários países da Ásia, a violência brasileira também foi notícia. Nos Estados Unidos, jornais de costa a costa, que raramente se ocupam do Brasil, estampam o fim de semana de terror, como nestes sites do Los Angeles Times ou este do Chicago Tribune. O New York Times, o jornal mais importante daqui, que deu esta notícia na edição de hoje, agora destaca em seu site: gangues brasileiras atacam a polícia. E conta a seus leitores que as mortes continuaram pela segunda noite consecutiva e que houve tiroteios em 3 cidades do Brasil. Os atos de violência que foram destaque na imprensa internacional hoje foram os ataques dos criminosos no Brasil e os carros-bomba em Bagdá. Lá no Oriente Médio, num dos dias mais violentos dos últimos tempos, morreram 32 pessoas, um número menor de vítimas do que em nosso país. Reunidos em assembleia no interior de São Paulo, representantes da Igreja Católica chamaram de brutais e estarrecedores atos de violência o que está acontecendo em São Paulo. Nesta nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil afirma ainda que apoia a ação firme e sem violência por parte das autoridades, mas diz estar consciente de quanto o sistema judicial, penal e penitenciário carece de providências e reformas profundas. Já para a Ordem dos Advogados do Brasil, a ação do crime organizado contra a sociedade e o Estado brasileiros rompeu todos os limites e mostra o escandaloso grau de fragilidade e desordem do sistema de segurança pública. Pré-candidatos à presidência da República comentaram os últimos ataques.
Para eles, a ação de criminosos também nos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná apenas confirma que a segurança deve ser tratada como uma questão nacional e não de um ou outro estado. Nós estamos perdendo o controle, sobretudo pelo fato de vermos cada ação de violência como uma coisa isolada, quando, na verdade, o país hoje está em uma guerra civil. Nesse momento, não cabe discutir quem é responsável por isso, se a União, se os estados ou até os municípios. Todos nós temos responsabilidade. Política de segurança pública só se resolve com políticas sociais para impedir que os jovens sejam arrastados para o narcotráfico como último refúgio. Não pode retroceder 1 milímetro, tem que sufocar essas organizações criminosas. E o governo brasileiro tem que colocar como prioridade o enfrentamento do crime. O presidente Lula desembarca amanhã cedo aqui em Brasília e a série de atentados de organizações criminosas vai ser discutida na reunião de coordenação política. Como o governo vai reagir aos ataques. Mas as Forças Armadas já estão à disposição dos estados. E os 4.000 policiais da Força Nacional de Segurança Pública, a elite das polícias brasileiras, também foram colocados de prontidão. Mas para usá-las, os governos estaduais precisam fazer um pedido formal. É uma exigência da Constituição. E para o presidente da Câmara dos Deputados, o governo federal deveria atuar em conjunto com os estados. Ou nós integramos o aparelho policial dos estados e do país para conter, enfrentar e traçar um programa de repressão do crime organizado, ou não teremos como conter a ação deste tipo de crime em nenhum estado do país.